Garcia, PSDB acabou? Ou virou nanico? Olha, eu não vou dizer que o PSDB virou nanico, apenas o PSDB ele mostrou para a sociedade a sua verdadeira natureza. Uma vez eu estava em Porto Alegre, num programa que era o Mesa Redonda. Como é que me esqueci o nome agora? Não era o Mesa Redonda, era um outro nome, Mesa Redonda de esporte. Conversas Cruzadas. E estava do meu lado um deputado que é meu amigo, amicíssimo, né? E ele era do PSDB, depois virou prefeito de Porto Alegre, vou citar o nome dele para não ser deselegante. Aí a gente estava falando, eu disse, mas que brincadeira, PSDB é esquerda. PSDB sempre foi esquerda. Quando que o PSDB deixou de ser esquerda? Quando o Fernando Henrique, para ser presidente da República, foi fechar com aqueles caras da direita que ele sabia que ele jamais seria presidente. O PSDB precisava migrar para a direita. Aí ele virou centro-direita, o PSDB, e começou a agregar um conjunto de liberais que tinham uma pauta de direita. Mas principalmente o lado econômico, né? Sim, em especial no lado econômico. Aí o que o PSDB fez? Nós somos de direita no lado econômico e somos de esquerda nas políticas sociais. Só tem um detalhe, não tem como você fazer isso. Por quê? Porque as coisas são entrelaçadas e cedo ou tarde a verdadeira natureza do PSDB ia se mostrar. Eu fiz até uma brincadeira inadequada. Eu disse, PSDB... Fiz uma brincadeira inadequada porque todo mundo dizia que eu era PSDB. E eu dizia, não sou PSDB, eu sou liberal. Aí diziam, por quê? Aí, por que não? Porque eu não sou social-democrata. O social-democrata é capitalista com peso na consciência associado com o proletário que sentiu o cheiro do perfume francês ou de um vinho caro e virou pelego. Os dois se associam para fazer um pacto entre eles. E eu acho que nem uma coisa nem outra. E eu não sou essas duas coisas. O PSDB sempre foi esquerda. Agora ele se apresentou como tal, só que ele incomodou. Por quê? Se o cara é esquerda, por que ele não se assume como tal? Não, que é uma esquerda moderna, democrática. Muito bonito, isso é lindo. Mas qual é o projeto concreto que você pode ter um desenvolvimento da sociedade capitalista, já que você disse na economia você é de direita? Como que você vai ser capitalista? Trazendo o Estado para intervir na economia? Trazendo o Estado para ser o principal cliente da economia e se entregando aos metacapitalistas? Porque foram eles que começaram, não foi o PT. Eu vou pegar uma tese do Fernando Henrique Cardoso, que quem me explicou essa tese foi inclusive um ministro do Fernando Henrique Cardoso, de quem eu fui aluno. Foi o Francisco Wefort. Agora, ele, infelizmente, ele não está mais vivo, e eu fui aluno do Wefort. Quando ele foi convidado para ser ministro da Cultura, e foi muito curioso, que a gente estava na sala de aula, estavam uns 5 alunos, que eram poucos alunos que assistiam a aula com ele, né? Que é doutorado? Doutorado. Foi doutorado ou foi mestrado? Não, foi doutorado, exatamente, era no doutorado, que quase era perto já da segunda eleição do Fernando Henrique. Outubro de 94 ou outubro de 98? Não, era mestrado, não era doutorado, é isso mesmo, foi antes. E aí o Fernando Henrique estava convidando ele para ser ministro da Cultura. E lá ele começou a falar sobre o cinema francês. Eu não vou dizer o que ele falou, ele vai ficar muitas horas. Aí ele falou, e é isso que a gente tem que fazer no Brasil, para acabar com essa lógica do cinema francês no Brasil. Aí ele disse, então a gente precisa massificar, intensificar e investir no cinema. Não à toa teve aquele boom do cinema que nós tivemos na época do Wefort. Foi fantástico. Ele falou pra gente o projeto dele. Uma sala de aula para 5 pessoas, depois não foi nem nessa aula, foi num café. Saímos dali, vamos fazer aula no café, fizemos lá, ele falou pra gente. Ali, o Wefort, ele explicou uma tese do Fernando Henrique Cardoso que eu nunca esqueci, que aí eu fui ler e confirmei. Tanto que o Fernando Henrique Cardoso disse, joguem fora tudo que eu escrevi. Não leiam aquilo que eu escrevi. Qual era a tese? O Fernando Henrique Cardoso desenvolveu a tese da dependência associada junto com Enzo Faleto, que era uma tese de relações internacionais, que tentava explicar a dependência da América Latina em relação aos países imperialistas, capitalistas, entre eles os Estados Unidos. O que era a dependência? Havia uma dependência dos países pobres em relação aos países ricos, porque a exploração se fazia nos países pobres para garantir a riqueza dos países ricos. Qual era a grande pergunta? Os marxistas diziam, quando o capitalismo se desenvolver, vai ocorrer uma contradição tão grande que se criará a condição objetiva para a revolução. Mas por que não acontecia a revolução nos Estados Unidos? O capitalismo estava tão desenvolvido. 1% do povo concentrava a riqueza do restante da sociedade. Por que não tinha revolução? Porque tinha uma classe média gigantesca. Como é que se garantia essa classe média? Pela exploração dos países pobres. Essa era a jogada. Aí o que o Fernando Henrique e o Enzo Faleto falavam? Era muito simples. Havia uma dependência do pobre que era explorado pelo rico, o país pobre que era explorado pelo rico, para garantir uma classe média e estabilizava a sociedade lá. Mas isso não explicava tudo. Isso só se explicava por uma associação entre a elite econômica
dos países pobres com a elite econômica dos países ricos. Opa, deixa eu fazer aqui, que isso aí não era para ter acontecido. Relaxa. Mas aí, dos países pobres com os países... Essas duas elites tinham que estar associadas. Show de bola. Então a exploração se dava. Explora-se a população do pobre para garantir a classe média do rico e os ricos dos países pobres iam viver bem. Era isso? Não. Ele trouxe um elemento a mais, que foi aí que o Verfort nos explicou. Uma coisa chamada anel burocrático. O que era o anel burocrático? Era um conjunto de funcionários na administração que seria tomada por grupos associados à elite econômica e à elite política que garantiria o funcionamento desse anel burocrático em associação com a elite rica. Essa foi a jogada. O que o Fernando Henrique falava? Ele dizia, não é uma questão de dependência do pobre em relação ao rico. É que existe uma associação entre um grupo dos países pobres com os grupos dos países ricos, pela construção dos anéis burocráticos. A administração controlada por uma elite política que é baseada ou bancada por uma elite econômica que está associada com a elite econômica dos ricos. Foi isso que o Fernando Henrique falou. Por que ele mandou jogar fora? Porque quando ele quis ser presidente da República, ele teve que conversar exatamente com a elite política e a elite econômica que ele dizia que estava construindo o anel burocrático. Onde que foi a jogada do PT? Que todas as pessoas dizem que o PT entendeu a tese dele. Quando o PT chegou no poder, o que foi que ele fez? Expandiu os anéis burocráticos. Essa é a razão pela qual se diz, melhor dizendo, que o PT criou uma organização criminosa que tomou o Estado brasileiro e aparelhou o Estado brasileiro. Se você pega a tese do anel burocrático do Fernando Henrique Cardoso, é a potencialização ao máximo e a expansão dos anéis burocráticos.